Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o Luan, coordenador da engenharia da Labormesp, e hoje eu estou recebendo aqui, novamente, né, Mário? Engenheiro eletricista Mário Birch. Tudo bem, Mário? Tudo jóia, Luan? Tudo jóia. Mário, hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, que é o SPDA, Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Mas Tudo antes, jóia. eu queria que você falasse um pouco da sua profissão, do seu currículo. Ah, tá legal, Luan. Eu sou engenheiro eletricista, tá? Tô formado já aí há uns longos anos. Longos anos. Tenho aí uns 30 anos de carreira já, tá? Na minha experiência, eu trabalhei muito com montagens de indústrias, tá? Na parte de projetos, assessoria, apoio a obras. E aí também migrei um pouco para a parte de segurança do trabalho, tá? Dando um suporte. Na segurança do trabalho, eu faço muito trabalho de treinamentos de equipes para a parte de NR10, vistoria de campo, tá? Medições e laudos, tanto de instalações elétricas quanto para raios, tá? E apoio técnico para equipes de manutenção, tá? Então, assim, nesse período a gente acabou encarando vários desafios, muitas coisas diferentes aí, e graças a Deus, tem fluído bem e conseguindo alcançar bons resultados aí. Que maravilha, que maravilha. Muito obrigado por Oh, aceitar o obrigado. nosso convite, Não, tá? tranquilo, sempre precisar, estamos à disposição. Maravilha. Vamos lá que esse assunto é bem interessante. Uhum. SPDA, Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas, ou no popular aí o O para-raio. famoso para-raios. E aí, o que que é esse para-raio? Tá. Na verdade é assim, o para-raios é a proteção do prédio, proteção da edificação contra uma descarga de um raio, tá? Segundo os estudos aí do INPE, do IPT, tá? Os raios no Brasil, eles podem alcançar aí uma média de algumas análises, algumas medições estimativas, tá? Calcula-se que pode chegar a 50 mil, entre 50 mil a 200 mil amperes uma descarga de um raio elétrico, tá? Ou seja, é ampere para chuchu, né? Cara, dá para fritar Dá bem, para como a fritar bem, né? gente diz no popular. Dá para fritar bem, né? É. Então, e assim, e o efeito de um raio acaba sendo assim, não só sobre uma edificação, tá? Quando ele cai em alguma área, em alguma superfície, tá? Ele pode ter um efeito destrutivo naquela edificação, naquela superfície, tá? E pode até se espalhar pelo solo, tá? Quando hoje o que nos orienta para fazer um bom trabalho de proteção contra raios é a norma da ABNT, a NBR 5419. Ela teve uma revisão, a última revisão dela foi agora em 2015, onde ela aumentou muito toda a parte de proteção, de análise, tá? Antigamente a gente pensava apenas na edificação. Hoje, quando você vai fazer um projeto de instalações elétricas, a primeira coisa de se fazer é uma análise de risco. O que envolve essa análise de risco? Por exemplo, entra as características da edificação, comprimento, largura, altura, tá? Local que ela está instalada, tipo de materiais que vai ter lá dentro. Então, por exemplo, se eu faço um projeto de para-raios, onde eu tenho um galpão que eu armazeno chapa, é um tipo de proteção. Se eu tenho um galpão onde eu armazeno produtos inflamáveis, é outro tipo de proteção. O projeto tem que ser diferente, tá? Tem características construtivas diferentes, tá? Nessa análise também é feita, por exemplo, quantidade de pessoas que tem lá dentro, qual o período de uso dessa edificação, tá? Para a gente poder ter um diagrama, assim, uma previsão. Se acontecer um raio e causar um prejuízo, por exemplo, pegar fogo no prédio, qual o prejuízo da edificação e qual o prejuízo financeiro que pode ocorrer.
e o prejuízo de vítimas de pessoas. Tá? Tudo isso entra nessa análise. Legal. Em relação aí, tudo bem. Como que eu sei, por exemplo, eu tenho uma empresa. Como Uhum. que eu sei que a minha empresa tem que ter para-raio, por Tá. exemplo? É exatamente essa análise de risco que eu estou fazendo, tá? Que eu Ótimo. comentei com você agora, tá? Por essa análise, eu consigo fazer assim, tem algumas edificações, pelo tamanho, pelo número de pessoas, que não é obrigatório ter para-raios, tá? Esse não é obrigatório não quer dizer que fala, poxa, mas eu não sou obrigado, mas eu quero instalar. Você pode instalar. A norma só diz obrigatoriedade ou não, tá? Mediante esse estudo, são feitas algumas contas e sai um relatório feito pelo engenheiro responsável por esse trabalho, indicando a obrigatoriedade ou não. Tá? Caso não necessite ter o para-raios, que é a proteção externa da edificação, a parte de aterramento e DPS, que é a proteção de surtos, essa parte é obrigatória para todos. Tá? Isso está previsto também no momento de renovação ou emissão do AVCB? Sim, está previsto. Tá. Tá? A documentação de renovação do AVCB, o bombeiro solicita que o engenheiro indique se a proteção está dentro da norma ou não. Tá? A documentação do Corpo de Bombeiros amarra nessa norma na NBR 5419. Legal. Tem também uma proteção por área, né? Por exemplo, você tem ali determinadas casas que estão Tá. próximas a prédios. Esses Tá. prédios têm para-raios e essa casa não tem. Há uma margem de proteção? Olha, quando é feito o dimensionamento do prédio, tá? A gente simula como se fosse um cone. Por exemplo, digamos que eu tenho um mastro de para-raios aqui, tá? Eu faço, de acordo com essa altura, eu tenho uma certa inclinação, então eu crio um cone virtual em volta desse para-raios e considero que essa área está protegida. Porém, para efeito de fiscalização e de legislação, tá? Por exemplo, eu tenho um prédio alto aqui e uma empresa pequena, baixa aqui do lado. Se eu olhar no visual, fizer um cálculo e falar, olha, eu estou dentro do cone de proteção dessa empresa, tá? Isso não vale como proteção, para efeito de fiscalização. Por quê? Quando eu faço um trabalho para essa empresa pequena, eu estou avaliando a empresa, não o prédio. Tá? De repente, esse prédio tem um mastro de para-raios lá em cima, mas o cabo está rompido. Então, o proprietário da empresa menor que está embaixo não pode garantir que o para-raios, tanto o proprietário quanto o engenheiro que faz a vistoria, não pode garantir que o para-raios do prédio está atuando. Então, tanto a legislação como o Corpo de Bombeiros não considera essa situação. Legal. Tá? Então, isso assim, é um detalhe importante, um detalhe bem importante. Porque muita gente pensa isso. Fala, não, mas poxa, tem um prédio aqui do lado, tem uma torre aqui de comunicação que está perto, então eu estou protegido. A gente não pode levar em conta essa proteção. Uhum. Tá? Então o caminho mesmo seria fazer a análise de risco, né? Na edificação para poder verificar se há necessidade ou se não há. Isso. Em paralelo, aí a obtenção do AVCB ou renovação desse AVCB. Né? Sim, exatamente. É o que eu falei. Quando a gente coloca a documentação para o AVCB, a gente está seguindo a documentação da norma. Tá? Então, a norma trata aquela edificação específica. Que nem eu comentei um dos itens. Falar, eu tenho que avaliar a área que essa edificação está. Então, essa edificação assim, quando eu digo área, falar, eu estou no alto de um morro com um imóvel isolado, por exemplo, num campo. Tá? Aí eu não tenho nenhuma proteção. Eu estou num plano alto, porém com muitas edificações altas ao redor. Eu não estou considerando que esse ou aquele prédio está me protegendo, mas eu estou considerando que eu tenho muitas edificações altas em volta e isto me reduz a exigência de segurança. Tá? Eu não estou considerando um prédio, eu estou considerando a região com vários prédios com para-raios. Entendi. Por exemplo, se eu tenho ali uma
sei lá, um prédio pequeno de 3 andares, por exemplo. Eu estou na Tá, região da Paulista. certo. Então entra mais ou menos nisso que você está falando, Entra, né? exatamente. E aí, Você, legalmente, o que que eu preciso ter para me certificar? Por exemplo, olha, eu não tenho para-raio, eu estou numa área de cobertura, tá. vamos tratar assim. Eu Uhum. preciso ter um parecer do engenheiro eletricista com uma análise de risco Sim, informando isso? exatamente. Esse parecer, porque como a norma tem os critérios de avaliação, tá? Então, esse é um critério. Eu não vou falar assim, o prédio meu vizinho me protege. Não é isso que ninguém vai escrever. Só que ele fala, você está numa região com muitos prédios em volta, a probabilidade de um raio cair em algum dos prédios é muito maior do que cair naquele predinho de 3 andares. Uhum. E Entendeu? aí escreve isso, Exatamente. emite um... Isso já tem um documento padrão, Ah, e legal. já tem um documento padrão que ele sai nesse relatório, sai todo o critério de cálculos, Bacana. tá? E aí nos cálculos mesmo é que ele apresenta, né? Fala não obrigatório ou obrigatório. Legal. Muito interessante. Então, ó, É. atenção você aí que tem, às vezes, tá próximo a uma região que tenha muitos prédios, ou foi informado, eu não preciso ter o SPDA. Então, olha aí, o Mário já passou todos os caminhos aqui, né, Mário? E São o umas. caminho, são 2 caminhos, né? Se você tem lá o AVCB, se você está renovando o teu AVCB, ou você está pedido inicial do AVCB, em algum momento alguém vai te falar isso se você precisa ou se você não precisa do SPDA. Em contrapartida, você precisa de uma análise de risco, feita Sim, por um engenheiro eletricista, para poder ter esse parecer também, para ter ou não ter o SPDA, ou ter aí uma proteção, né, uma garantia de um isso, profissional, né, específico, dizendo que, olha, você está numa região onde há uma grande quantidade de prédios, né, esses isso. prédios têm o para-raio, e você está seguro. Então Tá. é importante É. ter isso, né, E Mário? um detalhe importante é assim, isso a gente está falando da proteção do para-raios em si da edificação, tá? Só que nessa mudança da norma, a norma trouxe uma outra proteção, que é a proteção interna, é o que a gente chama do DPS, tá? Eu vou explicar rapidinho só para o pessoal poder ter Claro. uma ideia do que é isso. Então, o DPS é um protetor de surto, teoricamente é assim, é um para-raios da fiação elétrica. Então, por exemplo, às vezes o raio não vem pelo prédio. Às vezes um raio pode cair ou pode dar uma interferência no cabo elétrico que alimenta a tua edificação e você ter aquele o que o pessoal comenta muito, os picos de tensão. Tá? O DPS é uma proteção contra os picos de tensão. Então, uma interferência elétrica que dá aqueles picos, que dá grandes variações, que se entrar na tua edificação vai queimar teus equipamentos, isso já não acontece o caso de falar assim, poxa, a pessoa vai morrer porque caiu um raio, tá? Não é isso, mas você tem danos, perdas econômicas por conta de queima de equipamentos. O DPS te dá essa garantia, tá? Por quê? Aterramento é obrigatório, independente de ter para-raios ou não, na edificação. O DPS ele interliga para o aterramento esses picos de tensão. Então, assim, em vez dessa sobrecarga entrar e queimar teu equipamento, ele é jogado para o terra para passar o surto e depois a tua instalação fica livre novamente. E esse item é obrigatório, tendo para-raios ou não. Tá? Muito E é interessante. uma proteção muito importante também. Legal. Essa obtenção do SPDA, ela está condicionada ao proprietário do imóvel? Sim, esse é o proprietário do imóvel. Tá. Ah, ok. Tá. Não é quem aluga, né? Quem aluga, ele pode cobrar do proprietário, mas esse custo essa implantação é responsabilidade do proprietário do imóvel. Legal, muito bom. Tá. Uma vez feito o SPDA, Tá. eu tenho lá o sistema, eu tenho o laudo, né? Eu vou ter o laudo dizendo que o sistema está ok, está em conformidade com a legislação. Eu preciso renovar esse laudo? Tem uma periodicidade? É assim, o laudo é obrigatório ter renovação. Tá? Para a maioria das empresas, assim, seguindo a 5419, tem algumas empresas que podem fazer essa renovação a cada 3 anos, porém, ela tem que ter uma inspeção visual a cada 6 meses. Tá? Essa inspeção visual não precisa ser realizada por um engenheiro,
mas tem que ser feito por uma pessoa capacitada, que assim, a pessoa sobe lá no telhado, verifica se os cabos estão íntegros, se não estão rompidos, tá? Dá uma olhada na parte de aterramento se está tudo em ordem e, no máximo, a cada 3 anos é feita as medições de aterramento, tá? Algumas características, algumas empresas, a norma exige 1 ano, tá? Dependendo do tipo de utilização dessa edificação. Entendi. Tá? Quanto maior, possivelmente, né? Dependendo Maior dos e processos, característica de risco também, né? Que nem material se você- inflamável, né? exatamente. Armazenamento de material Você tem inflamável. material inflamável. Bastante ocupação de pessoas, né? Exatamente. Shopping Grande volume de centers, né? Grande pessoas, shopping volume, sim. centers, tudo isso realmente exige uma segurança maior e um controle maior. Aí, nesse caso, o laudo tem que ser feito anualmente. Beleza. Tá bom? Pessoal, se vocês ficarem com alguma dúvida, manda uma mensagem pra gente, escreve aqui no YouTube, tá? Siga a gente nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. Deixa a sua pergunta que a gente responde, né, Mário? Claro, Mário, com a gente certeza. vai filtrar essas perguntas e a gente responde para vocês, tá bom? Mário, em nome da Labormesp, agradeço novamente pelo seu tempo aqui conosco. Foi muito bacana, a gente, né? Conhecimento sempre é bem-vindo e esse assunto tão importante, né? Isso é Tão verdade, né? delicado e que foge do conhecimento da maioria das Claro. pessoas, né? Não, tá ok, Luan. Precisando, a gente está sempre à disposição. Maravilha. Pessoal, Tá ok. muito obrigado a Muito todos e obrigado. até breve. Obrigado.